Ok, alunos. Para aqueles que fizeram a prova lá atrás, o professor Beto explicou para vocês, inclusive fez a revisão geral, agora nós iremos trabalhar com a revisão de recuperação. Relaxa. Se você não conseguiu obter boas notas da prova, vamos fazer a revisão da recuperação e após a revisão será efetuada aí a prova de recuperação. Eu vou torcer aqui, vou ficar na torcida para que vocês tenham uma boa nota, tá certo? Podemos? Então, joga na tela, começamos a nossa revisão de recuperação da unidade 1. Viu aí? Da unidade 1, tá certo? Nós já estamos na aula 16.1. Então, o que nós fizemos? Nós escolhemos aqui a aula 4, a aula 6, a aula 7, a 8 e a 10. Tá bom? Com base nessas explicações, professor, a prova vai ser só dessa? Sim. Nesse caso, sim, né? Mas a prova geral foi todos os conteúdos. Na aula 4, nós temos a pré-história brasileira. Na aula 6, iremos falar sobre... Voltamos a falar sobre os hebreus, os fenícios e os persas. Lembra? Na aula 7, sobre o Império Egípcio, como foi que se deu a formação, etc. Aula 8, a Grécia Antiga. E aula 10, Roma Antiga. Fechou? Então, partimos aí para a primeira explicação. Na pré-história, abordamos aí os sítios arqueológicos no Brasil. Também falávamos sobre a Luzia, o fóssil mais antigo das Américas. Também falei sobre os sambaquis e como se deu a ocupação da Amazônia. Os principais sítios arqueológicos do Brasil. Inclusive, nós passamos para vocês essa lâmina aí. Aí nós temos na Amazônia, especialmente no Amazonas, nós temos no Piauí, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro, e também Mato Grosso do Sul. E outras áreas que também foram encontrados vestígios de humanos. Luzia, o mais antigo fóssil das Américas, também falarmos sobre ela, inclusive a sua reconstituição por Walter Neves, grande estudioso desse fóssil. Inclusive, ele conseguiu reconstituir. Assim foi encontrada a Luzia. É o fóssil mais antigo das Américas, com 11.500 anos. 11.500 anos. Tá certo? Ó, a região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, é outro dos principais sítios arqueológicos do país. Ali foi encontrado o crânio de Luzia, o mais antigo fóssil humano encontrado nas Américas. Além também de ser encontrado de machados de pedra. Aquelas machadinhas de pedra, né? Tá bom? Olha aí, ó. Na aula 6, nós falamos sobre os hebreus. Quem são os hebreus? A vocação marítima e comercial dos fenícios. Também falamos sobre os persas e o grande império do Oriente. Lembrou? Pois é. Aí, ó, os hebreus, a migração, perseguição, fuga, lutas, cativeiro, dispersão, tudo isso acabou fazendo parte da história do povo hebreu. Olha só, que conseguiram preservar sua cultura, mesmo vivendo espalhado pelo mundo. Percebeu? Os hebreus, eles não construíram um império. Mas o mais importante, transmitir à humanidade uma importante herança, o monoteísmo. Uma única religião. O politeísmo, que eram várias religiões. Daí, também falaram dos hebreus sobre os 12 filhos de Jacó, que vai dar origem às 12 tribos. Dali é que vai ser formado o povo hebreu. Então, a origem desse povo se deu através dos 12 filhos de Jacó. Cada filho constituiu uma família
E isso vai gerar toda a criação do povo hebreu. Também falamos sobre a vocação dos fenícios, vocação essa voltada para o comércio e também para a navegação em alto mar. Os fenícios são conhecidos como o povo do mar, isso porque eles foram grandes mercadores marítimos e contribuíram para o desenvolvimento de quem? Da astronomia. Eles, infelizmente, não possuíam terras férteis para o uso da agricultura. Sua economia dependia único e exclusivamente do comércio e da navegação. Um detalhe, eles eram politeístas e não monoteístas. Então tinha a crença em vários deuses. Sua expansão fez com que grande parte do alfabeto dos fenícios passasse a ser utilizados, sendo a primeira expressão de uso extensivo dessa arte por parte de uma sociedade. Então, o alfabeto criado pelos fenícios, esses símbolos tinham um significado, né? A montagem desses símbolos formava sentido de uso, que são as palavras. Olha que legal. Então, os fenícios, mesmo sendo politeístas, estavam organizados, eram hábeis navegadores, eles tinham lá as suas qualidades. Por quê? Porque foram forçados a serem habilidosos navegadores, porque eles não tinham terras férteis. Então, eles buscavam matéria-prima em várias partes do mundo. Com isso, senhores, os fenícios se destacaram. Depois também falamos sobre os persas. A expansão da Pérsia foi somente possível graças ao empreendedorismo dos imperadores que passaram e que estiveram ali no poder. Esse povo dedicou-se muito ao comércio, inclusive fazendo dessa atividade sua própria renda econômica, ou fonte econômica. Na religião, os persas eram dualistas e tinham o nome de zoroatrismo ou masdeísmo, criado em homenagem ao Zoroastra ou a Zaratustra, que era o profeta e líder espiritual, o criador da religião. Assim, imaginava os persas. Depois, nós partimos para a aula que falava sobre os egípcios, o Império Egípcio, e ali foi abordada a civilização egípcia, a importância do rio Nilo para com aquela região, como que era formada a sociedade egípcia, a escrita hieróglifo, e por último, a sua religião. E aí, essa civilização foi uma das mais importantes que se desenvolveu justamente naquela região do Crescente Fértil, que em uma aula lá atrás eu expliquei para vocês como que se deu essa evolução. Os egípcios se formou a partir da mistura de diversos povos, entre eles eu tenho os amíticos, os semitas e também os núbios, que inclusive surgiram no período paleolítico. Neolítico, pedra lascada. Paleolítico para polida. Tá? Então, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, com a data atual, 6.022 anos. Os antigos núcleos deram lugar a pequenas cidades políticas, chamadas de nomos, que passaram a serem governadas pelos nomarcas. Nomos de nomarcas. Não é monarcas não, tá, senhores? É nomarcas. Olha lá. Durante a apresentação dessa aula, também foi falado sobre a importância que o rio tem para com aquele povo. Da mesma forma que o rio Tigre e Eufrates tem importância para a Mesopotâmia, o Nilo também tem importância para o Egito. E assim, para Porto Velho, eu tenho o rio Madeira,
que tem sentido também. Veja, o rio Nilo, ele é um importante rio da África, que vai ser formado a partir da confluência de 3 principais rios. São eles, o Rio Branco, o Rio Azul e o Rio Atibara. Viu aí? E aí, observe. Claro que isso aqui é uma imagem puramente ilustrativa. Aqui eles trabalhando na terra. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, eles estão irrigando as terras. Ó, é toda uma irrigação. Eles conseguiram desviar o leito do rio Nilo para molhar as plantações. Os egípcios já fizeram isso lá atrás. Incrível, né? Aqui atrás, então, passa o rio, aí eles canalizaram, redirecionaram a água. Tudo bem? Heródoto, por exemplo, grego conhecido como o pai da história, ele dominou o Egito denominou o Egito como o chamado dádiva do Nilo. Aquela região ali. É uma bênção para o rio. O rio também é uma bênção para o povo dos egípcios. Heródoto, lá atrás, tinha falado isso. A sua importância para o crescimento e a consolidação dos egípcios enquanto uma sociedade imperial. Isso tudo está se referindo ao rio Nilo, que foi muito, muito, muito importante. Também tem, lá na frente vocês vão ver o Rio Amarelo, falando sobre a Índia, né? Tudo assim. E a escrita? A escrita egípcia, ela é chamada de hieróglifo. É uma escrita antiga? É. Mas eu também tenho o mandarim. Eu tenho a escrita mesopotâmica lá atrás. São várias escritas, são vários códigos que foram criados no passado. E hoje, claro, ainda tem gente que sabe ler esse tipo de códigos. Antes de 3000 a.C., já usava-se hieróglifo como escrita, ou seja, é um dos registros mais antigos da civilização da nossa história. Esse tipo de escrita ele tem um papel monumental e religioso. Ao mesmo tempo que ele ensinava, ele enfeitava túmulos, lápides e paredes do palácio. Aí você imagina, esse desenho que vocês estão vendo aqui, é uma parede do palácio. Ali não era só o desenho em si, ali eram os escritos. Eram os símbolos que formavam sentido, que são as palavras. Apenas os sacerdotes, que eram membros da realeza, e os membros da realeza, altos cargos e escribas, eram que conheciam a arte de ler e de escrever esses sinais, tido para eles como sinais sagrados. Percebeu aí? Alunos, hoje você chega no Egito, você nem encontra esse tipo de imagem, esse tipo de... também não deixa de ser uma arte, né? Mas você encontra. Fechou? Bom, a Grécia Antiga, nessa aula foi trabalhado a organização da sociedade grega, a geografia grega, aonde estava localizado, os conceitos gregos de beleza, as características e o período grego. Olha lá. Cidadãos, os eupátridas, somente eles possuíam direitos políticos. Para quê? Para participar da democracia. Já os metecos eram os estrangeiros que habitavam Atenas. E quem eram os escravos? Os escravos formavam a grande maioria da população ateniense. Pois para cada cidadão adulto, chegou a existir cerca de 18 escravos. Isso dentro da sociedade grega. Tá certo? Ó,
Suas características, nós herdamos dos gregos a cultura da democracia, da língua, do teatro, da ciência, os Jogos Olímpicos, as artes, a literatura e também a filosofia. E essa imagem é a Escola de Atenas, vista aí como uma sociedade democrática. E eu explicava na minha aula que, mesmo por ser uma sociedade democrática, a mulher tinha os direitos restritos em Atenas. Ela já tinha mais direito em Esparta. Também foi visto o período grego. A história grega ela é dividida tradicionalmente nos seguintes períodos. Aí eu tenho o período messênico ou homérico, período arcaico, período clássico e o período helenístico. Aqui é a imagem da Grécia. Linda, né? Parte dela. Por último, senhores, nós vimos aí o tema, a aula Roma Antiga. E aí foi trabalhada a organização da sociedade romana, as leis romanas, República Romana em Roma e o Império Romano. As leis romanas, um colégio de 10 magistrados chamado de decemviros, era encarregado de codificar essas leis. Como as leis das 12 tábuas, a lei Canoleia, a lei Letícia, a lei Hortência e a lei Ogúnia. Todas essas leis têm um fundamento. Aí é o parlamento grego, nessa imagem que vocês estão observando, certo? Durante a República, que vai de 509 a 27 a.C., desenvolveu, então, suas instituições sociais e econômicas. E Roma acaba expandindo seu território. Em 509, por exemplo, foi instaurada a República, ocorrendo aí graves lutas sociais, sendo um progresso da expansão que quase consolidou o modo de produção escravista. Em 424 a.C., com a revolta do Monte Sagrado, a plebe passou a ter direito de eleger o tribuno de plebe, o qual tinha o poder de veto sobre qualquer ação. Durante, então, o Império Romano, você viu que esse império ele vai ser considerado a maior civilização da história ocidental. Durou 5 séculos, começou em 27 a.C. e terminou em 436. O Império Romano do Ocidente. Porque do Oriente vai acabar um pouco mais na frente, 1500 alguma coisa. 42. O Império Romano começou com Otaviano Augusto e terminou com Constantino XI. O Senado romano servia para apoiar o poder político do imperador. Infelizmente, o império sucedeu à República Romana. Roma era uma cidade-estado. Passou a ser governada pelo imperador. Ok? Infelizmente, em 476, Roma, o Império Romano do Ocidente, veio a ser destruído pela invasão escrava, pelo um movimento pela revolta escrava. Certo? Com isso, ele vai deixar de existir. E nós já vimos esse assunto lá na frente. Aluno, agora eu vou te deixar para fazer a prova. Sucesso! Espero que você obtenha uma boa nota. E quem estudou, tá de boa. Agora é contigo. Eu já fiz a minha parte, deu o conteúdo, fez a revisão, expliquei direitinho. Agora é só ter paciência e lembrar de tudo que foi falado durante a aula. Valeu! Até a próxima!